Oi, Bruno, bom dia, tudo Bom bom? dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, a gente está recebendo o Bruno mais uma vez, né, para falar sobre um assunto que a gente gosta muito. A gente vai falar sobre esse momento que a advocacia vive e como você pode até melhorar os resultados do seu escritório, atacando alguns pontos que a gente costuma deixar de lado, assim, alguns pontos para os quais a faculdade não costuma nos preparar, né, Bruno? É verdade. Atacar é para fazer crescer o escritório e também no momento atual para salvar para depois você escalar e crescer, né? Então são várias Exatamente. importâncias que você tem aí, né, para você remodelar o seu negócio, né? A importância disso. Exatamente. Só para a gente passar rapidamente, acho que todo mundo já conhece a gente, né, Bruno? Mas é sempre bom a gente se apresentar. Eu e o Bruno somos cofundadores aqui do Instituto New Law. É, a ideia do New Law vem muito de uma experiência internacional que é comum a nós, né? A gente percebeu estudando fora do país, em Harvard, né, para ser mais específico, assim, a gente percebeu que o direito que era ensinado no Brasil, ele estava muito em desconexão com aquilo que a prática demandava de nós como juristas, seja como advogados, seja como juízes, seja como professores profissionais, enfim. E aí a gente tem nos nossos cursos do New Law uma visão muito prática e uma visão muito antenada com aquilo que está acontecendo agora e com as necessidades do profissional de hoje. O Bruno, o super advogado, é uma das pessoas que eu mais admiro assim na advocacia. O Bruno que tem uma trajetória muito interessante, ele combina, ele faz exatamente aquilo que a gente fala que o advogado precisa fazer, que é combinar o que a gente chama de hard skills, que é o conhecimento dos livros, com os soft skills. Então, essas habilidades de liderança, essas habilidades de conexão com outras pessoas, de estabelecer relações, de conseguir entender o ambiente em que você está. E aí, nesse momento, isso é cada vez mais importante, né? Entender o mercado e se ajustar, essa habilidade de se adequar também às mudanças que acontecem, enfim. Bruno, que tem uma visão muito globalizada da advocacia, tem uma atuação internacional muito forte. E aí, eu te pedi, Bruno, para falar um pouquinho das coisas que você faz nessa área. Falar um pouco da sua atuação na MBA, a função que eles te escolheram lá, falar um pouco sobre as suas palestras, em Uhum. vários lugares, né, na Rússia, na China, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre você, porque eu acho que isso já dá para o pessoal que está nos assistindo alguns insights sobre coisas que as pessoas podem tentar fazer ou lugares para onde as pessoas podem olhar. Legal. Bom, obrigado pelo convite de novo. Acho que você resumiu bem como é que começou o Niló, né? Qual foi a nossa ideia quando a gente resolveu fundar o Instituto. Um instituto que é novo, né? Ele foi concebido em 2018, lá em Harvard, no evento que a gente fez em abril de 2018, então ele tem exatos 2 anos, né? Desde a concepção até hoje, mas foi fundado de fato ano passado, naquele nosso evento em São Paulo, um evento que marcou realmente, fez história, né? A gente pode dizer isso com muito orgulho. E falando um pouquinho de mim, queria cumprimentar primeiro todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui de novo nessa série de lives. Quero cumprimentar também o Sinan, que é o presidente da Ordem dos Advogados da Turquia, que está assistindo a live, ele acabou de mandar um tchauzinho aqui. Sinan, thank you for your participation. It's a pleasure to have you here as well. E, bom, falando um pouquinho de mim rapidamente, eu tenho então, como você disse, Isabela, essa atuação nacional, né, pelo escritório e também internacional. A gente trabalha com alguns clientes internacionais também. E eu acho, como o Niló sempre defende, e os nossos cursos também debatem muito nisso, o advogado tem que ter uma visão cada vez mais multidisciplinar e internacional, né? Então, uma atuação global que não necessariamente te obriga a você ter clientes internacionais na carteira ou não, mas sim uma atuação internacional no sentido mais amplo possível, seja na parte profissional prática, né, em relação ao cliente, seja até também na parte associativa. Então, que é uma coisa que eu faço muito. Então, eu sou membro da International Bar Association, que é a maior associação de advogados do mundo em representatividade, são 190 ordens representadas. Nós temos cerca de 100 mil membros, então, em termos de membro, não é muito grande, mas em representatividade é como se fosse a ONU da advocacia. A gente desenvolve um trabalho lá muito importante para o futuro dos serviços jurídicos, então tem uma força-tarefa
que estuda o futuro dos serviços jurídicos, na verdade que não é mais futuro, né, mas é um presente, o que está acontecendo agora e quais são os impactos do que vem pela frente. E essa questão de pandemia, de quarentena, ela nos obrigou a repensar muito exponencialmente, né, o que está acontecendo com o mercado jurídico agora, como a gente pode realmente readaptar os nossos escritórios, a nossa atividade profissional em geral, para vencer a crise e ter fôlego para um momento posterior que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, eu digo muito que até o passado ele é reescrito. Né? Então, você tem lá uma história escrita, mas alguém descobre algum achado arqueológico e aí você reescreve a história. Descobriram um homem que veio para as Américas há mais tempo do que se pensava, então, se a história é reescrita, imagina o futuro. Então, realmente é muito difícil de imaginar o que vai acontecer nos próximos meses. Eu digo no futuro próximo, eu digo no futuro distante. Então, a necessidade da gente se qualificar, entender o que está acontecendo e criar ferramentas para melhorar a nossa prática, é fundamental para a gente não ficar para trás. A gente vai falar sobre isso ao longo da live de forma mais, né, pontual, em tópicos e tal. Mas a grande questão é, ser internacional hoje é muito importante. O idioma não é uma barreira, porque você tem ferramentas hoje que te permitem conversar com as pessoas, ainda que você não domine inglês ou qualquer outra língua. Então, se tem o Google Tradutor, por exemplo, é uma ferramenta que funciona muito bem. Vou até um exemplo prático de uma reunião que a gente teve antes da pandemia, no início de março. O cliente internacional nosso foi ao escritório e uma das sócias não fala inglês e ela pegou o Google Tradutor, ligou, e o Google Tradutor tem uma função muito interessante que você deixa ele ligado e, na medida que as pessoas vão conversando, ele vai traduzindo. Frase por frase, não importa qual é o interlocutor, ele vai traduzindo a conversa inteira. Então, ela participou da reunião entendendo tudo que estava acontecendo, sem falar inglês. Então, assim, hoje em dia a tecnologia te permite esse diferencial, essa vantagem, e esse contato com o mundo é muito importante, porque o mundo cada vez mais globalizado, a gente tem visto hoje isso na questão sanitária, né? Países se ajudando para tentar reduzir os problemas em relação ao Covid-19. Então, China mandando suprimentos, a Rússia mandando suprimentos para os Estados Unidos, uma coisa impensável, né? E só realmente uma doença global, ela tem que acontecer para realmente você unir países, né? Como Rússia e Estados Unidos, que sempre tiveram um certo conflito recente. Então, a Rússia mandando suprimentos para os Estados Unidos. Então, o mundo está muito mais globalizado, né? O distanciamento social ele existe, ele é fato, mas eu acho que, na verdade, as pessoas e as nações estão cada vez mais próximas. Muitos falam uma ruptura desse processo de globalização, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que o mundo vai estar cada vez mais globalizado e dependente um do outro. Porque as nações não vão mais conseguir ter uma produção autossuficiente, o petróleo realmente, né, desabou, o barril de petróleo chegou a valores negativos na semana passada. Então, um novo mundo que a gente está tentando entender, e fundamental é a participação da advocacia nesse movimento. Perfeito. Acho que depois dessa introdução, pessoal, a gente já pode passar o tema especificamente da nossa live, que é como sobreviver e como crescer nessa situação a partir de uma visão da prática jurídica como um negócio, né? E aí a gente está conversando com o Bruno, porque o Bruno é o professor responsável por uma disciplina que a gente oferece no Instituto New Law, que tem esse nome, uma disciplina que está em todas as nossas linhas de pós, e uma disciplina que a partir de hoje, na nossa loja nova, www.newlaw.com.br, ela está sendo oferecida como curso rápido, né? Então, é uma disciplina isolada, uma disciplina que realmente visa trazer para o aluno essa visão do direito como um negócio. É aquilo que eu sempre falo. A gente passa pela faculdade de Direito e a gente costuma acreditar nesse momento da nossa vida que entender com profundidade o direito vai fazer de você um profissional bem-sucedido. Isso, na verdade, em nenhum dos campos, principalmente na advocacia. Então, é por isso que a gente constrói essa disciplina, trazendo vários temas importantes. Eu pedi para o Bruno falar um pouquinho dos temas que são endereçados e depois a gente já começa, então, com o nosso primeiro assunto, que é como é que eu faço para entender o meu escritório como um empreendimento. Então, Bruno, fala um pouquinho para a gente sobre aquilo que é endereçado nessa disciplina de Direito como Negócio, que acho que acaba trazendo um pouco dos grandes temas que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Essa disciplina foi pensada, desenvolvida com muito carinho, ela tem um corpo docente nacional e internacional, isso é importante dizer, nessa linha que a gente defende muito, né? De que o profissional do direito hoje ele tem que se especializar não só com o que tem de melhor no conteúdo do Brasil, no nosso caso, mas também com o que vem realmente de fora de qualidade. Então, essa disciplina foi pensada com professores do Brasil e professores estrangeiros, né? Nós temos professores estrangeiros, o Alain Diopadier, que é o vice-presidente da Case Tech, que é uma legal tech do Vale do Silício, uma das maiores dos Estados Unidos, trabalha com os principais escritórios de advocacia dos Estados Unidos, fornecendo soluções jurídicas, né, de tecnologia e inteligência artificial
Pode falar. Não, e sem querer te interromper, mas já interrompendo, o Anand, ele dá uma aula nessa disciplina que chama How to Build a Customer Fit Product. Como criar um produto que atende à necessidade do seu consumidor. E essa aula está aberta aqui no Instagram do Instituto New Law por conta de um desafio da Agos Brasil do qual a gente participou. Então procurem lá nas publicações. Desafios dos Brasil é a aula do Anand. É uma aula que é em inglês, mas que está legendada. E o Anand acho que é muito simbólico desse momento que a gente vive, né? Porque quando eu conheci o Anand há cerca de 2 anos atrás, e ele estava me explicando a trajetória dele, ele me disse que a startup dele vai crescer justamente na crise americana. Então, quando o mercado foi chacoalhado, em que as coisas precisavam ser diferentes, eles tiveram a visão e conseguiram aproveitar esse momento de crise para crescer. Então, ele é muito simbólico daquilo que a gente está, inclusive, trazendo para eles hoje, né? Então, não deixem de ver. A aula está aberta no Instagram do Instituto New Law, está lá como Desafios dos Brasil. É só clicar ali que vocês vão ver a aula inteira. E o Ana dá dicas muito interessantes, muito mesmo, né? É muito interessante e muito, cada vez mais atuais, né? A gente fez essa aula dele antes da pandemia, né? Então a gente não esperava que a aula fosse ainda mais atual e, né, para esse momento. E é um momento em que realmente a gente precisa do apoio de Legal Tech, né, desses serviços de apoio, né, com inteligência artificial embarcada, outros tipos de tecnologia, que é muito necessário, porque isso implica na redução de custos do seu escritório e também no aumento da sua produtividade, da eficiência do serviço que você entrega para o cliente. Então, o Anand deu uma super aula, mas não tem só o Anand no corpo docente, a gente tem também internacional, tem o Fred Hiddle, que é o diretor jurídico da Canadá, ele é baseado em Montreal, e ele fala sobre expectativa do cliente, também uma aula fantástica, como é que ele como cliente, né, como é Canadá, como companhia aérea, qual é a expectativa que ele tem a da advocacia. Então, é uma visão como advogado, mas também uma visão externa, o que ele espera. Ele também foi presidente da Ordem dos Advogados do Canadá, então um profissional muito qualificado. E nós temos várias outras disciplinas, nós temos marketing jurídico, liderança, fundamental. Proteção de dados, que está super atual agora. A gente tem a nova lei que vai entrar em vigor, não sabemos quando, mas vamos aguardar novidades aí nos próximos meses, enfim. Compliance também para escritório de advocacia, com a Roberta Codinotto, tem uma super aula. Gestão de equipe. Então, assim, gestão de departamento jurídico, introdução às Lotex também com o Márcio Manincor, que é um super profissional envolvido também nesse ecossistema de Legal Tech. Então, assim, é um corpo docente muito grande. Nós temos também uma aula com o Horácio Bernardi Neto, você até falou sobre essa mudança da advocacia, até fazer uma passagem rápida aqui em relação ao Horácio. A gente falou junto no evento da FGV, um dia antes do lockdown ser decretado, enfim, a quarentena ser decretada em São Paulo. Então, a gente foi assim na FGV, o pessoal já se cumprimentando com o cotovelo, de longe, mas ainda foi o último evento presencial da GB Direito. E aí, ele comentando uma passagem com ele, foi muito engraçado. Ele falou assim, não, quando eu me formei, isso em, sei lá, 1970, não sei agora quando o Horácio se formou, mas eu recebi uma máquina de escrever, aquele anel de rubi do advogado e uma caneta tinteiro. Eu falei, ele assim, e aí eu pensei, agora estou pronto para ser o melhor advogado do mundo. Só que aí o que aconteceu com ele? Sei lá, X anos depois, ele estava no escritório que ele trabalhava, e aí o advogado veio, Horácio, você não sabe que a gente comprou para cá, que eu descobri uma máquina que você bota o papel de um lado, ele sai do outro lado do mundo, igualzinho, que era o fax. Ele falou, não, isso é impossível, isso não existe. Então, assim, você vê que a mudança tecnológica não é de hoje, né? Que hoje é exponencial, é a grande diferença. Mas desde sempre, né, você vem recebendo essas mudanças. Então, assim, essa disciplina de direito como negócio, bacana dela, que agora se tornou um curso rápido, né, isso é muito importante, que é um curso que você assiste e aplica para a tua prática imediatamente. Esse é um grande objetivo nosso. Não é uma discussão teórica apenas que você fica ali pensando, refletindo. É muito mais do que isso. É uma reflexão, porém, com aspecto prático muito importante, muito aplicável na hora. Então, você assiste aquele curso e já pensa em como aplicar aquelas dicas, aquelas aulas no seu negócio. Então, esse é o grande objetivo nosso e veio muito em função também desse contexto de crise, né? Perfeito. Não, e foi ótimo que você destacou os temas endereçados na aula, porque eles pontuam muito para onde o advogado pode olhar nesse momento em que as pessoas estão preocupadas, angustiadas e pensando assim, o que mais eu posso fazer? E tem tanta coisa que pode ser feita, tanta coisa, né, que pode ser feita nesse momento. Então, acho que a gente pode começar nosso primeiro assunto. Como é que os advogados fazem, ou quais são os lugares para onde eles olham, para que eles comecem, então, a entender o seu escritório de advocacia como um empreendimento? Bom, o escritório de advocacia, para mim, é um empreendimento igualzinho a qualquer outro. A gente tem que entender o escritório de advocacia como é um
uma empresa que vende material de construção, como é uma escola, como é uma academia, enfim, é um negócio. Né? E a nossa disciplina de direito como negócio, ela exatamente quer passar isso. Então, para você entender realmente o teu escritório como um negócio e para você aplicar as técnicas de empreendimento para esse seu negócio. Caso contrário, você vai acabar ficando para trás, sobretudo em um momento de crise tão profunda como essa, que a advocacia já está sendo impactada. Né? O Conselho Federal do AB já criou um fundo para auxiliar a advocacia, a OAB de São Paulo também criou um auxílio alimentação, algo parecido, está lendo sobre isso. Então, assim, já é uma realidade que alguns advogados, sobretudo aqueles que trabalham com alguns setores diretamente impactados, né, como restaurantes, como, enfim, aqueles negócios que realmente fecharam, que estão faturando zero, eles acabam sendo impactados porque eles já acabam recebendo aquele prejuízo. Né? Então, todo mundo sofre junto. Né? Sofre o cliente, vai acabar sofrendo o advogado que recebe o faturamento daquele cliente que não tem. Então, o advogado também tem que se reinventar. Então, a primeira coisa é uma mudança de cultura. Muito mais que falar em tecnologia, muito mais que falar em inovação no sentido mais amplo, é você entender a mudança de mindset, a mudança de cultura que o advogado tem que ter. Então, é entender que o seu escritório ele é um negócio. E sendo um negócio, você tem que ter uma visão multidisciplinar de mercado, de economia, porque tudo isso é aplicável para a tua estrutura. Então, redução de custos, tem que pensar nisso tudo. Não pode bobear, sobretudo nesse momento. Né? Olhar um pouco para o lado das finanças, né? Olhar para o lado da tecnologia, entender como é que a tecnologia pode aumentar a sua eficiência para que você entregue mais com menos esforço. Acho que tudo isso é mesmo muito importante. Então, aquele advogado que acha que ele pode ficar encaixotado na parte do eu sou um super advogado, entendo tudo de direito civil, isso, gente, pode ser bom para você, mas não é o que vai garantir a sobrevivência do seu escritório. Então, veja realmente a sua prática jurídica como um negócio e navegue, flua para onde as correntes chamam, né? Então a gente vê muita gente reclamando de falta de trabalho nesse momento, mas tem áreas que estão explodindo, né? Essa parte da advocacia trabalhista e com as novas MPs do Bolsonaro é uma área que está tendo muita demanda, né? Tá todo mundo querendo saber o que pode ou o que não pode ser feito na sua empresa, então as empresas estão querendo isso. Tem muita empresa sendo vendida, muita empresa sendo comprada, então a M&A me parece ser também uma área bem aquecida. E você mesmo, Bruno, conversando comigo, você falou, Isabela, eu estou trabalhando muito mais do que eu estava antes da pandemia, né? Olha, a gente tá a crescendo. produtividade aumentou absurdamente, né? Por algumas questões. Por exemplo, você tinha um deslocamento da tua casa para o trabalho, né? Para o escritório. Então, você perdia brincando 1h30 por dia. Esse deslocamento acabou. Então, você ganha 1h30 do teu dia. Né? Outro ponto você vai almoçar, não precisa mais descer para almoçar. Então, assim, você ganhou muito tempo. Né? Fora o fato de que o próprio cliente também mudou. Né? Então, não muda só o advogado, muda também o cliente. Então, nós temos hoje uma categoria nova de cliente, que é o cliente mais conectado, que é o cliente mais tecnológico, é o cliente mais empoderado. E isso você junta com essa mudança do advogado, você permite um novo mercado jurídico como um todo, inclusive na relação cliente-advogado. Então, você tem um cliente hoje que ele usa mais o WhatsApp para falar com você, é um cliente hoje que ele entra no Zoom para fazer reunião com você. Alguns clientes nossos, por exemplo, já dominavam o Zoom e não tiveram dificuldade, mas alguns não tinham nem ouvido falar. Então, se usavam outras ferramentas e tal. Então, a gente aprendeu, até ensinou a usar o Zoom. Hoje a gente faz reuniões semanais com todos os clientes pelo Zoom. E aí fala como é que estão os processos, como é que estão os casos, enfim, novas questões também que estão surgindo. Então, o cliente também mudou muito, né? Isso é muito interessante. Verdade. Queria aproveitar para dar um oi para o Breno Paquelê, nosso super professor de negociação dessa disciplina, fantástico. Tem um livro incrível que chama Pare de Ganhar Mal, que ele lançou recentemente. E depois da crise eu já vi ele fazendo algumas lives e falando, gente, não é hora de pedir aumento salarial, mas a negociação é muito importante para manter aquilo que você tem. Então, dá oi para o Breno, que está elogiando as reflexões aqui na live pra gente representa muita coisa mesmo. Ele é fantástico. E foi bem legal, Bruno, que você falou do Zoom, porque aí acho que a gente toca em 2 pontos que eu acho importantes para o advogado. O primeiro ponto é essa questão de como você se relaciona com o seu cliente. E a gente, como eu disse, né, já desde o início, são tantas coisas que não ensinam pra gente na faculdade, né? E entender o seu cliente e dar atenção ao seu cliente. Principalmente nesse momento de crise, em que o cliente está fragilizado, em que o cliente está se sentindo perdido, é muito importante para criar um laço, né? Um laço profundo com esse cliente para que ele continue com você quando esse momento passar, e ele vai passar, né? Então também é uma oportunidade de se aproximar desse seu cliente, de ter uma relação mais pessoal, de entregar para ele aquilo que ele está precisando, que é informação
e de acalmá-lo também, né? Você fala isso, você falou isso para mim uma vez, nesse momento difícil é a hora do advogado ligar para o cliente, conversar com ele, explicar, porque é isso que as pessoas estão precisando e a gente precisa entender essa necessidade e atendê-la, né? Então essa é uma... O cliente hoje está muito nervoso, né? Muito preocupado, sobretudo clientes que estão sendo impactados diretamente. Todos estão sendo impactados com a crise, né? Eu não conheço nenhum setor, a não ser que a gente até brinca, a não ser que está fabricando álcool em gel, quem é dono do seu mercado, quem é dono de farmácia. Então, nós tirando essas três categorias, está todo mundo sendo impactado naturalmente e muito preocupado. Então, o cliente hoje, como eu tinha dito, que ele é mais tecnológico, mas ele também psicologicamente está mais abalado. Então, a função do advogado hoje ele é muito mais do que o mero conhecedor do direito, né? O mero aplicador do direito. Então, assim, não basta, como você disse, a pessoa entender de lei, de legislação, saber artigo de cabeça. Isso hoje é desnecessário. Você tem hoje banco de dados para consultar, então você tem que permitir dedicar o seu tempo para aprender exatamente o que você não aprendeu na graduação. E aí, até você falou do Breno, são técnicas que o Breno também ensina nos nossos cursos, de negociação, você tem outras soft skills como liderança, enfim, técnicas, habilidades comportamentais que vão te ajudar realmente você se relacionar melhor com o cliente. E quando eu digo se relacionar melhor com o cliente, é até melhorar a eficiência do serviço jurídico que você entrega. Então, eu dou alguns exemplos aqui. É o que você falou bem. Você liga para o cliente, seja mais próximo do seu cliente, ligue para ele, pergunte se ele está precisando de alguma coisa, se algum novo problema surgiu dentro do escritório, alguma nova área que se abriu, e não tanto com viés de mercado, para você conseguir mais um contrato de honorário, não é com essa visão. É com a visão realmente de um trabalho até social, um trabalho pro bono, um trabalho que você quer fazer para aquele teu cliente. O que você vai gerar com isso? Fidelidade, você vai fidelizar aquele teu cliente ainda mais. Então, pegar ele, dar a mão para ele, mergulhar no problema que ele tem, ele, sinceramente, se você fizer um bom trabalho, e logicamente for competente tecnicamente, ele não vai te largar. Uma outra questão interessante que tem surgido muito, eu tenho conversado com vários advogados, amigos, enfim, com relação à redução de contrato de honorário. Muitos clientes que são impactados diretamente acabam pedindo uma renegociação de contrato de honorário. E aí eu pergunto, por que você então, como advogado que está sendo impactado diretamente, antevendo isso, não faz uma proposta de redução já do contrato? Então, vamos supor que o cliente que está desesperado peça aí 50% de redução. Em vez de você esperar ele fazer isso, oferece 10% ou 15%, enfim, faz uma conta, do quanto não ficaria tão pesado para você reduzir. E oferece isso. Você vai mostrar uma boa fé e uma lealdade tão grande com aquele cliente que talvez ele nem queira pedir mais desconto, entendeu? Ele nem vai fazer contraproposta. Então, são algumas técnicas que você pode aplicar para a tua relação advogado-cliente que vão te trazer muito benefício posterior e vão realmente criar uma relação, mais do que uma relação profissional, uma relação de amizade também, que é muito importante, né? Eu acho que esse momento atual, como eu estava dizendo, está aproximando ainda mais as pessoas. A gente tem conversado muito mais com os clientes do que conversava antes. Porque eu não fazia reunião com Zoom com alguns clientes, muitos eram reuniões presenciais. Então, tinha que marcar para ir no escritório, fazer reunião na sala de reunião, era uma coisa mais distante. Então, de vez em quando encontrava e falava muito ao telefone. Agora não, agora é sempre olho no olho. Então, a gente abre o Zoom e faz reunião olhando o olho no olho. Então, a gente nem usa mais o WhatsApp tanto, usa o WhatsApp para marcar reunião e sempre conversa olhando para as pessoas. Então, acabou aproximando as pessoas, né? Ainda que digitalmente falando, mas aproximou. E outro ponto que eu queria destacar sobre o Zoom, né, já que a gente falou dessa ferramenta, existem várias, mas é dessa nova necessidade para o advogado gestor de escritório, né, que tem algumas pessoas aí sob a sua liderança, dele conseguir entender como que ele vai mudar a forma de controlar a prestação do serviço pelo time, né? Então, a gente tinha até pouco tempo atrás uma situação muito simples, em que todo mundo ia para o escritório, então você ficava lá, você acompanhava a produtividade, mas estava todo mundo lá, você sabia que estava todo mundo trabalhando. E agora uma nova dificuldade desses tempos é essa adaptação tão repentina e brusca, que demanda que você, como advogado, digamos, empregado, né, que está lá, que tem um chefe, consiga mostrar para o seu chefe o que você está fazendo e esse líder, né, conseguir capitanear um time que cada um está na sua casa e você não encontra presencialmente. Então, essa capacidade de gestão de pessoas também é uma capacidade que precisa ser desenvolvida o mais rápido possível nesse momento. Né? E com muita tecnologia também, né? Você Sim, ter sistemas de gestão de pessoas é muito importante, né? Para você delegar tarefas, né? Tem várias ferramentas que ajudam nisso, né? Tem muitas ferramentas que ajudam nisso.
nessa delegação de tarefa, controle de prazo, análise de produtividade. Muito, muito. O Eu Eric até via... está perguntando se vale entender um pouco de gestão lá. Eric também é cofundador do IO. Se vale entender um pouco de gestão lá, gerenciamento de home office. Com certeza vale. Eu acho assim, Eric, Isabel, todo mundo, o momento está mudando muito. Eu acho que o advogado hoje ele é um novo profissional e não é assim o futuro da advocacia. A gente não está falando de futuro. O futuro chegou e o futuro ele é mandatório, ele é obrigatório. Ele caiu igual uma bigorna na nossa cabeça e obrigou a gente a se readaptar em dias. Então a gente não teve tempo de maturação, como foi o processo eletrônico, por exemplo. Não, vai ter um ano, sei lá quanto. Não teve isso. Né? Caiu no colo, é agora, se vira, você tem que dar um jeito. Do contrário, você não vai conseguir exercer a sua profissão, não tem jeito. Então a gente tem que encarar de frente. Tem duas opções. Ou você vai ficar lamentando, desesperado e tal, ou você vai encarar, e você vai tentar remodelar o seu negócio rápido para você ter uma retomada em V, né? Como a gente chama aquela retomada exponencial, para você não ficar muito tempo. Entendeu? Então, o momento é agora. Como é que está falando, chegou e não tem jeito. Nós temos que nos adaptar. Temos que ser resilientes e mudar, repensar não só o nosso negócio, mas, sobretudo, a nossa mentalidade. Então, se o nosso mindset não mudar, não adianta ter um negócio no futuro, um negócio diferente, se a tua cabeça ainda é antiga. Então, a primeira coisa é a mentalidade. Depois disso, a gente parte para a mudança física. Né? E nisso que você está falando, então, gestão de pessoa é fundamental para você se manter bem, até economicamente, né? Financeiramente dentro do escritório. Por quê? Você hoje tem advogados espalhados, cada um nas suas casas, e você, de fato, é muito difícil você controlar o que o advogado está fazendo, né? Não, Bruno, e eu vi, assim, alguns amigos que trabalham em empresa falando assim, na minha empresa eles estão controlando a minha produtividade pelos cliques no mouse. Então eu boto o mouse no gato e o gato fica andando pela casa. Será que é efetivo isso? Pois é, exatamente. Você pode burlar isso, entendeu? Quem Não, tiver essa... Mesmo que você fique com o mouse, será que tem sentido deixar uma pessoa 10 horas com o mouse? Ou será que eu quero que essa pessoa produza? E que ela produza, assim, de madrugada, se ela produzir melhor de madrugada. Enfim, né? Acho que o grande objetivo não é saber as horas de trabalho. O grande objetivo é entender a qualidade e a quantidade do seu trabalho. Principalmente nesse Eu acho que é um sistema de meta, né? É cumprir meta. Então, você tem que estabelecer a meta. Então, no momento atual, né, os prazos estão suspensos, voltam agora dia 4 de maio, mas pouca produção de petição, né? Vamos dizer assim, mas muita produção de consulta, de reuniões e tal. A produtividade para o advogado do escritório agora ela é essa, ou seja, você delega o que tem que ser feito. Então, precisa de uma pesquisa, você tem que entregar em tal dia, né? E você delimita ali o que você quer que seja entregue. Se ele cumprir aquela meta, está entregue. Agora, se ele vai ver um Netflix alguma hora, você não tem como controlar isso. E eu acho também que não é necessário. Você, por produtividade, pode realmente, o que você falou, eu concordo muito, estabelecer até a questão do horário melhor para trabalhar, porque às vezes as pessoas produzem melhor ou pior em determinados horários. Né? Então tem gente que trabalha muito bem de madrugada. Tem gente que produz às 4 da manhã loucamente, produção intelectual para escrever, que é o que o advogado precisa, né? Menos mecânico e mais intelectual. Aquela linha de produção, aquela linha de montagem, aquele filme do Charlie Chaplin que ele ficava apertando parafuso, né? Enfim, aquilo ali acabou. A gente tem que realmente delegar aquilo ali para a máquina e se preocupar com o trabalho intelectual, que é o que a máquina não faz, que é realmente de sentar, escrever e entender. Então, fundamental também a gente ter que ter esse cuidado. Né? Não, e só para deixar claro, né, tudo que a gente está falando até agora vale tanto para o advogado que está em um escritório, quanto para o advogado que tem um escritório, quanto para o advogado autônomo. Então, até agora, acho que não tem diferença aí nesses campos. Mas quando tiver, a gente vai destacar também. E mais uma vez, falando sobre essa organização de trabalho, só lembrar o pessoal que tem muitas ferramentas muito interessantes para ajudar o advogado gestor a controlar essa produtividade, enfim, ferramentas que facilitam muito a vida nesse momento de necessidade. Você colocou um outro ponto, Bruno, na nossa conversa, que é o seguinte: reestruturação física do escritório. Conta pra gente um pouco o que você pensou quando você destacou esse tema. Bom, alguns advogados, quer dizer, já estão percebendo que não é necessário ter uma estrutura tão grande, tão cara, para você exercer a tua prática, né? E tanto exercer a tua prática do ponto de vista da qualidade, quanto até do ponto de vista de você ter que impressionar o cliente, que essa é uma grande preocupação que o advogado tem, né? Então, você tem aquele escritório bonito, aquele escritório pomposo, que o cliente vai entrar. Tem advogados que pensam assim, nossa, meu escritório, para mostrar que tem 2 andares, eu posso até cobrar mais no horário. Esse é um pensamento antigo, mas que existe isso. Então, assim, ainda tem essa cultura, essa coisa tradicionalista de quanto maior
melhor, e melhor até na qualidade, o que não significa absolutamente nada, né, na verdade. Mas essa pandemia, né, essa pandemia forçada, essa quarentena forçada, ela mostra para a gente que o escritório pode muito bem funcionar nesse modelo mais digital, enfim, ou virtual, sem perder a qualidade e até melhorando, aumentando a qualidade. O que não quer dizer que você não tem que ter uma estrutura física, mas essa estrutura, logicamente, ela pode ser reduzida. Então você reduz custo. E isso vale não é só para a advocacia, não. Eu acho que está todo mundo repensando isso, né? A gente vê agora esse movimento de curso online, que você estuda bastante, enfim, e de você até diminuir a estrutura física, o próprio Susskind fala muito nisso, de não ser tão necessário você ter grandes estruturas, né, para você manter o judiciário. O próprio Senado, por exemplo, fez a primeira sessão virtual para votar o decreto de pandemia do presidente, uma sessão virtual pelo Zoom, e teve um senador infectado pela Covid-19 que participou e votou, quer dizer, então se fosse presencial ele jamais poderia ir, porque ele estava infectado, mas estava bem. E isso economizou passagem aérea, não foi necessário usar a estrutura do Senado. Você olha uma economia brutal e muito eficiente. O resultado foi muito melhor do que se fosse presencial. Então, isso está servindo para a gente repensar tudo. E o escritório não é diferente, né? O escritório é uma coisa cara, né? A gente tem estrutura física no Rio, São Paulo, Brasília, não é uma estrutura barata, logicamente, mas você pode realmente repensar. Eu estava até conversando com o pessoal da ASP na semana passada, participei de um webinar, e eles contando uma história de um empresário conhecido de Só uma fala para o pessoal o que é a ASP e a importância da ASP. A ASP é a Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma associação no estado de São Paulo para advocacia, até muito parceiro do Unilógica, então vai lançar parceria forte, a gente vai anunciar já. O Eric falando que as coisas online já serão uma realidade aqui no Brasil, eu também super concordo, Eric, porque o judiciário não parou, né? A advocacia também, ao contrário de outras atividades, também não parou, a gente continua trabalhando. Né? E agora, com os prazos correndo, mas com o judiciário fechado, de fato, você já tem um movimento de cortes online, né? Ainda que não formalizado, não tão bem estruturado, mas você tem. A verdade é essa, eu super concordo com você. Mas voltando, então, e um dos advogados está me contando o seguinte, que um empresário, um pouquinho antes da quarentena, ele ia comprar 3 andares na Faria Lima, em São Paulo, alguns milhões de reais que ele investiu para levar a empresa para lá. Veio a quarentena, ele desistiu da compra e teve que colocar todo mundo em home office. E ele agora está repensando se vai fazer esse movimento ou não quando voltar a pandemia. Nem tanto pela questão financeira, mas pela necessidade de ter 3 andares de um prédio, um monte de gente lá dentro. Ou seja, é realmente necessário? Você pode colocar só um time. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Alguns advogados do escritório hoje estão conversando mais do que conversavam quando a gente estava junto no mesmo espaço físico. O cada um fica numa sala, você não encontra. Agora não, agora você chama no Zoom, chama mais no WhatsApp, então acaba conversando mais com as pessoas. E eu e todo mundo. Então você repensar a estrutura física do escritório. Primeiro pela redução de custo, porque é interessante, claro, quanto menos custo, melhor. Segundo, por não ser necessário. E terceiro, você aumentar a tua produção. Então você economiza tempo, quer dizer, você ganha tempo, você tem mais tempo para trabalhar, você está mais próximo da sua família, que também é muito importante. Então, assim, sinceramente, até viagens também você pode repensar. Vou fazer uma reunião em São Paulo, ou quem é de São Paulo, vou fazer uma reunião no Rio. É necessário você realmente pegar um avião, ir até São Paulo para fazer uma reunião de 1 hora e voltar? Eu cansei de fazer isso. Eu fiz mais de uma centena de viagens ano passado de avião. É necessário realmente fazer isso? Ou não? Entendeu? É complexo. Então, tudo isso está mudando. A gente tem que repensar realmente a nossa vida como um todo. E a estrutura física do escritório passa muito por isso. Com certeza. Acho que a gente vai ter uma mudança cultural bem forte que vai se refletir em uma mudança econômica, né? No sentido de onde a gente vai querer alocar os recursos econômicos que a gente tem. E o nosso próximo tópico também é um tópico que eu acho muito importante, acho que pode ter impacto brutal na prática advocatícia, legal outsourcing, terceirização dos serviços jurídicos. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é isso, Bruno. Essa é uma grande necessidade nesse momento atual. Você vê hoje, né? Você tem duas formas de você, né, captar cliente, né? Legalmente falando. É você, o próprio cliente procurar, você ser indicado por um amigo ou por outro cliente que indica outro cliente, enfim, por indicação, ou você ser contratado até por um outro escritório. Então, nós temos 2 categorias de clientes, né? O cliente direto e o cliente indireto. O cliente direto é aquela empresa, aquela pessoa física que vai ser realmente o cliente de fato. E você tem também o escritório que te subcontrata para atuar em parceria. E essa é uma realidade fantástica e nesse momento de crise é fundamental também para o advogado repensar o modelo de negócio dele, olhar para o concorrente como parceiro. Então, quem era concorrente, gente, apaga isso da cabeça, esquece, todo mundo vira parceiro. Vamos acabar com essa história de concorrência, de inimigo, não tem isso. Né? Uma hora você vai perder um contrato para um, outra hora você vai ganhar o contrato do outro.
E o jogo é assim que ele é jogado. Mas o principal isso traduz também muito para o meu caso particular. Muitos clientes que nós temos, ou eles vêm de outros advogados, ou a gente também usa outros escritórios para atuar em parceria. Então, você precisa, às vezes, de um tema muito específico que tem um escritório que faz. Você vai nele e incorpora ele para a sua estrutura, faz o contrato, ele trabalha com você, você assina a petição em conjunto. Não é passar o cliente, te indicar, está aqui o cliente, toma. Não é isso. O cliente continua sendo seu e você chama aquele outro profissional para trabalhar com você naquele caso específico. Então, essa terceirização de serviço jurídico é muito importante, muito, muito proveitosa, porque eu defendo muito cada vez mais a hiperespecialização da profissão. Então, o advogado generalista, ele tende, com o passar do tempo, a acabar ou diminuir muito, né? A esvaziar muito, porque aquele cara que faz tudo, aquela pessoa que faz tudo, acaba realmente não conseguindo angariar o cliente, ele fica aquela coisa muito difícil. Então, você ser hiperespecialista é muito importante. Isso vale até, e sobretudo, para o advogado, por exemplo, de interior, de comarca de interior, que trabalha muito com diligência, com audiência, que agora está parado. O advogado que trabalha com diligência hoje não está fazendo nada. Ele não faz diligência, ele não tira conta, ele não entra com petição, ele não faz audiência, não faz nada. E só pergunta aqui, saúde mental dos empregados entra nessa equação do home office realizado, a favor ou contra? Saúde mental é fundamental, né? Se eu entendi bem a pergunta, se a saúde mental é importante. Ela é fundamental nessa equação, não tenha dúvida. E home office não é fácil não, tá, gente? Parece que home office é uma coisa simples, mas não é. É uma mudança realmente brutal na nossa profissão e a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental. Então, criar uma rotina de trabalho, saber a hora que você tem para ficar com a família, a hora que tem para trabalhar, enfim, são questões até que a Isabelle endereçou bem numa live, né, que teve muito a ver com isso, a live aqui para o nosso GTV, sobre home office, enfim. Quando então, a Paula vale a pena até pesquisar. Fala sobre inteligência emocional, né? Na Paula Exato. fala de inteligência emocional no nosso curso, Exato. exatamente porque a gente entende que esse é um tema fundamental para o bem-estar do advogado, que é o principal objetivo, mas até para ele poder produzir, né? E é nessa linha que a gente está falando de controlar e demandar de forma inteligente. Não obrigar o seu advogado a ficar 10 horas mexendo no mouse para você achar que ele está trabalhando, mas cobrar uma questão de produtividade para que essa pessoa tenha liberdade de alocar esse momento de produção dela quando ela entender melhor. E fazendo isso, ela pode também atender outras questões que vão ajudá-la a modular o comportamento nesse momento difícil para todo mundo, né? Enfim. Exato. Agora, o que eu estava só acabando de falar, que era importante, então essa hiperespecialização nas comarcas do interior também é muito importante, porque o generalista do interior, ele acaba realmente perdendo totalmente a função dele hoje, né? Com os tribunais fechados, como o Eric bem disse, você não tem mais o que fazer, não tem trabalho. Fórum fechado, não tem demanda para mim. Então, qual é a dica que eu dou, o conselho? Enfim, é muito difícil a gente também bater, né, ser certeiro, você tem que fazer isso, mas é mais uma sugestão, um aconselhamento. Conversa com o comércio local, tenta sentir qual é a necessidade naquele momento, deve ter muito comércio, supermercado, enfim, que tem que renegociar contrato de trabalho, que tem que suspender contrato de trabalho. Tem N situações que estão acontecendo. Talvez se não seja aquela tua área de prática hoje, pode ser uma área de prática que você pode desenvolver. E para retomar o exponencial do teu negócio, isso é muito importante também nessa curva em V que a gente tem falado muito, você criar novas áreas, criar novas iniciativas dentro do teu negócio. Isso é fundamental, porque quando essa curva retomar e você se lançar, você vai ser muito mais forte. Então você vai ter aquilo que você fazia e mais o que você agregou nesse período. E esse é um ponto que eu queria destacar, né? Uma coisa que a gente sempre bate no New Law, essa necessidade de, nesse mundo moderno, ser um lifelong learner, ser um eterno aprendiz. E se a gente fala isso no momento de normalidade, porque no mundo em que a gente vive as coisas mudam muito rápido, né? Então é importante que você esteja, como a gente fala, à frente da curva, vendo as tendências, se preparando antes, para poder realmente oferecer um serviço diferente e tal, nesse momento de pandemia, em que tudo muda forçosamente, em que o direito material está mudando, porque mudaram, assim, a gente vê, né, a nossa série Vencendo a Quarentena com a Inovação, a gente está em nem sei qual palestra, a gente está na 6ª semana, todo dia a gente faz uma live diferente, todo dia tem assunto, porque no campo do direito do trabalho a gente está 3, 4, 5 medidas provisórias, porque no campo constitucional a gente está discutindo se as medidas sanitárias que foram adotadas são constitucionais ou não são constitucionais. No campo do direito civil está se discutindo
quebra de contrato, se é fortuito, se é força maior, enfim. Então, assim, nesse momento de pandemia, o direito material está mudando muito, está tendo uma normatização. Telemedicina regulada, né? E o profissional da telemedicina, ele precisa de informação jurídica para poder atender. Ele também precisa desse advogado, ele precisa dessa orientação. Da mesma forma, os nutricionistas, os fisioterapeutas, enfim, tá todo mundo precisando desse suporte jurídico do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer diante da nova regulação. Então, se o direito material está mudando muito, também essas habilidades que são necessárias também estão mudando. Como é que eu vou gerir uma equipe que agora está em casa? Como é que eu vou liderar nesse momento de crise? Como é que eu consigo, né, exercer uma liderança efetiva que permita que os meus superiores, né, hierárquicos no escritório percebam que eu tenho esse dom natural e que eu posso ocupar esse espaço? Como é que eu vou ter iniciativa? Como é que eu vou negociar bem aquilo que seja bom para mim, para garantir o meu emprego? Como é que eu vou negociar com o meu cliente a questão dos horários? Qual vai ser o primeiro movimento que eu vou fazer? Como que nesse momento em que está todo mundo em casa, em que eu não posso sair marketing jurídico, como é que eu vou apresentar a minha marca? E aí, Bruno, então, a gente sempre fala, né, dessa necessidade de ser um constante aprendiz, né, e não é a gente, são coisas que a gente aprende, né, e que são repetidas por muitas lideranças mundiais importantes. A gente vê que no nosso evento de São Paulo do ano passado, a gente começa e a gente termina com esse recado, né, a palestra de abertura foi dada pelo Peter Hist, que é o reitor da Educação Executiva do MIT, e ele trouxe essa necessidade, e a palestra de encerramento do evento foi dada pelo David Wilkins, que é vice-reitor da Faculdade de Direito de Harvard, e exatamente o que ele falou. Ele falou, nesse momento, a única forma é ser um eterno aprendiz, a única forma de se manter relevante no mercado, de ser um protagonista, de não ser uma vítima da inovação. E eu diria que na pandemia isso é ainda mais fundamental. A Beata está perguntando se as lives ficarão salvas. Sim, elas ficarão salvas. Elas depois também podem ser encontradas nos nossos podcasts Spotify, né? O áudio, você pode ouvir lá. A gente tem uma série Vencendo a Quarentena com a Inovação. A gente também está liberando alguns e-books gratuitos, então aproveitem. Para quem quiser saber mais sobre o nosso curso, vai ali no nosso site www.newlaw.com.br. Você encontra alguns cursos livres já sendo oferecidos. Técnicas de negociação para juristas, proteção de dados, aspectos práticos e LGPD, que é um tema fundamental, justiça digital e futuro do direito, em que a gente fala muito sobre esse fenômeno das cortes online, dos meios alternativos de resolução de disputas, direito à internet, teoria e prática, direito como negócio, a disciplina que o Bruno coordena, análise econômica do direito, além das nossas 6 linhas de pós. Direito público, GovTech, RegTech, direito penal, anticorrupção e compliance, processo, negociação e arbitragem, e as 3 linhas novas: direito digital, advocacia 5.0 e novas tendências em direito. Muita novidade. Muita novidade. E para o pessoal que está ouvindo a gente, percebam que dá para experimentar o curso durante 15 dias grátis. Então, vale a pena conhecer a plataforma, vale a pena conhecer os assuntos que a gente está tratando, com certeza. Vocês vão trazer muitos ensinamentos. Isso vai trazer muitos ensinamentos que é o que o Bruno falou. Você aprende hoje e aplica, terminou a aula, você já está conseguindo aplicar. Aprende hoje, aplica hoje. A ideia é essa, ensinamentos muito práticos, assim, tanto a própria pós quanto os cursos rápidos, né? Eu acho que o objetivo é exatamente ele deixar uma reflexão importante, mas sobretudo, e além da qualificação, muito no caso da pós também, né, por conta da certificação, mas o curso rápido ele tem essa vantagem dele, obviamente, ser rápido, né? Então, o próprio nome diz, mas ele ser absolutamente aplicável para a tua prática profissional na hora. Então, a nossa ideia é realmente auxiliar o profissional a vencer essa crise, enfim, crise que a gente sabe que vai se alongar por muito tempo, não é uma crise que vai acabar em agosto, em junho, infelizmente, é um novo marco, né? A gente vai ter um chamado novo normal a partir de agora, e a gente não sabe como é que vai se acomodar o mercado e o país como um todo em relação a isso, nem o mundo sabe ainda, né? A China está começando agora, então o mundo ainda é muito incerto nesse sentido. Por isso a qualificação, e eu super concordo, acho que é o nosso grande, nossa palavra de ordem, nosso mantra no New Law é a qualificação continuada para sempre, né? Eu acho que você nunca pode deixar de aprender. Então, é uma das coisas que a gente realmente tem uma preocupação grande. Ô Bruno, e eu ia te pedir agora, nesses momentos finais da nossa live, para você falar um pouquinho, para dar algumas sugestões para aquele advogado que é um advogado autônomo, que está em casa, não sabe exatamente para onde vai,
não sabe o que fazer, porque assim, o advogado empregado que está trabalhando em casa, o advogado gestor, a gente falou bastante do que eles fazem. Mas e esse advogado que está em casa, não sabe como captar cliente, não sabe como trabalhar? O que você diria para essa pessoa, de repente, uma pessoa que está entrando no mercado agora, que está nessa situação difícil, né? Porque a gente sabe que a situação não é fácil para ninguém. E quando você está sozinho, digamos assim, fica ainda mais complicado, né? O que você falaria para esse profissional? Quais são os caminhos que você indicaria para esse perfil nesse momento? Bom, não existe uma resposta certa, mas eu acho que existem alguns caminhos que a pessoa pode utilizar, né, que ela pode percorrer. A primeira delas, eu dou dois exemplos muito interessantes que eu aprendi nas últimas semanas, conversando com o pessoal de Petrópolis, daqui do Rio, né, e também com o pessoal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, que são jovens advogados, cada um numa área determinada, e que eles se juntaram, não em um escritório, mas em um grupo de WhatsApp, enfim, e eles indicam clientes entre si. Então, um indica para o outro, então eu faço consumidor, eu faço tributário, eu faço família, então eles vão se indicando. E aí eu até brinquei, vocês não perceberam, mas vocês têm um escritório gigantesco, né? Vocês são um escritório, né? Ainda que virtual, mas vocês são, o São José dos Campos tem 800 pessoas se indicando. É um de uma história do Brasil. Se eles perceberem, eles criaram isso. Então, assim, o primeiro ponto é muito networking. Então, se você realmente quer se destacar, se você quer realmente trabalhar, né, com um fluxo grande de processo e tal, você tem que realmente conhecer pessoas. E aí, como a gente faz isso? Né? São duas dicas que eu vou dar. A primeira é essa. Então, a primeira é o networking, que é muito importante. Então, conhecer pessoas. E pessoas não é qualquer pessoa. Pessoas que têm a ver com aquela tua prática. Então, LinkedIn, por exemplo, é a primeira plataforma para você se lançar. Muito mais importante que o Instagram para isso. Então, você tem sócio de escritório, diretores de empresa, você tem lá, você pode selecionar a empresa, ver quem trabalha naquelas empresas. Tudo isso o LinkedIn te disponibiliza. E você vai entrar em contato, manda mensagem, pede a amizade, né, o contato e tal. Você começa a criar relacionamento. O relacionamento é muito importante nesse momento. Então, se você realmente ficar fechado em casa, sem conhecer ninguém, sem falar com ninguém, infelizmente, eu tenho que dizer isso, não vai acontecer nada. O cliente não vai bater, não vai tocar o telefone do teu prédio, da sua casa, te oferecendo te pedindo para ser contratado. Não tem isso, isso não vai acontecer. Então, você tem que se lançar. Como a gente não pode ir para a rua, a gente tem que se lançar virtualmente. E aí vem o segundo ponto. Muita posicionamento de marca. Então você tem que realmente produzir conteúdo, vai escrever artigo, faz muito post comentando a tua opinião sobre alguns assuntos assim de relevância. O Brasil é um país bastante, né, aquecido nesse sentido. A gente tem notícias, eu não digo nem toda semana, mas quase todos os dias. A gente acabou de sair agora a decisão do ministro Júlio Moraes suspendendo a posse do diretor-geral da TF, que seria hoje à tarde. Enfim, tem assunto todo dia. Então aproveitem que o Brasil está assim superaquecido e produzam conteúdo. Tem opiniões, falem suas opiniões, enfim, trabalhem essa questão de posicionamento de marca. E marca, eu digo, tanto a marca sua pessoal, como profissional individual, mas também do seu escritório, que pode ser escritório de uma pessoa só. Você tem a sua logo, você tem o seu endereço, promove o seu escritório como negócio. Então, o negócio não precisa ter 800 funcionários, não precisa ser 800 advogados. Você pode ter um, pode ter dois. Mas ele é o teu negócio. Então, trate ele como se fosse a maior indústria do mundo, como se fosse uma Ambev, como se fosse a maior companhia de bebidas do mundo, a maior companhia de alimentação, enfim, não importa, mas se pegou. O escritório de uma pessoa só tem que ter tanta importância para você quanto a maior empresa do mundo. Então, se espelhe em grandes empresas e projete isso. Então, tem vários seriados também que eu recomendo muito. O History Channel tem um sobre a indústria dos alimentos, que conta a história do McDonald's, da Heinz, da Kellogg's, da Coca-Cola, que assim, é muito inspirador. Vale a pena você ver como é que o pessoal descobriu esses alimentos e como é que foi ali a linha de produção. A Heinz foi a primeira linha de produção da história para criar o ketchup. Então, assim, uma coisa absurdamente interessante. Então, é isso. Entenda o teu negócio, o teu escritório como negócio, não importa o tamanho que ele tem, isso é fundamental. Muito posicionamento de marca na internet, publicidade gratuita é permitida pela OAB, não tem nenhum impedimento sobre isso. Então, pode produzir artigo, pode emitir opinião, produza bastante. O que não pode é impulsionar conteúdo, porque ali você quebraria, né, uma paridade de armas entre escritórios, histórias com mais potencial econômico fariam mais publicidade, tem uma discussão em cima disso, mas não é o caso. Mas produzam muito conteúdo, façam muito networking e entendam de uma vez por todas que o seu escritório, seja ele grande ou pequeno, ele é um negócio. E comece a dar áreas de empreendimento para esse seu escritório.
E essa produção de conteúdo, até para esses advogados solitários, digamos assim, eu sugeriria que fosse uma produção de conteúdo bem simples, bem direta e bem prática. Então, assim, até ao invés de escrever um livro sobre um assunto, às vezes é mais interessante. Por exemplo, saiu a nova medida provisória que traz as questões trabalhistas. Gente, faz uma imagenzinha com 3 ou 5 possibilidades e publica no Instagram. Porque aí você vai estar atingindo um público que é exatamente o seu público, né? Você não está falando só para os advogados, você está falando também para o seu público. Isso pode ser bem bacana. Ô, Bruno, e me fala, então a gente falou um pouco sobre as dicas para o advogado independente, o advogado autônomo. O que você daria de dica para o advogado que está dentro de um escritório? Assim, ele é um advogado, ele está dentro de um escritório, mas ele é mais um naquela estrutura. E esse advogado ele está com medo, sei lá, do escritório dar uma derretida, de ser dispensado. O que você acha que ele deveria fazer nesse momento? Olha, eu acho que a dica do networking também se aplica muito, porque caso aconteça isso, você consegue se reposicionar no mercado com uma rapidez maior, né? Você tem algumas possibilidades, caso isso aconteça, que são muito comuns. E ou você vai ser contratado por um outro escritório, ou você faz o que eles chamam de spin-off, né? Você, de um escritório grande, você sai com outros 2, 3 colegas. Isso está acontecendo direto, porque o que acontece é o seguinte, né? Um sócio muito sênior não se preocupa muito em ter o contato direto com o cliente, né? Porque ele já está bem e tal, não tem aquela preocupação de ficar ali conversando e criando aquela proximidade com o cliente. O cliente chega e tal, uma grande empresa, ele passa para algum advogado menor que vai realmente tocar o contrato, né? Tocar o serviço. E construir a relação pessoal, né? Quem constrói a relação é o advogado júnior, né? Ou o sênior, mas que não é ali o sócio fundador. O que acontece com isso? Chega uma hora que a confiança é tão grande daquela empresa com aquele advogado que não é o que trouxe de fato, e se ele sair do escritório, aquele cliente sai junto. Às vezes o sócio muito grande fica reclamando, mas ele esquece de perceber que é necessário que ele também não perca o contato. Então, assim, há com certeza, no caso de escritório grande, advogados que têm essa relação muito forte com empresas, né, que não são clientes que vieram por ele mesmo. Então, você faz um spin-off, então tem advogado que vai sair, isso deve acontecer com histórias grandes, justamente com estruturas caras. Não sei como é que elas vão se readaptar, né? Sobretudo aqueles que estão sofrendo muito a depender do setor com que trabalham, né? Em relação ao mercado. Mas uma dica que eu dou além do networking, para você poder se posicionar no mercado quanto antes se for necessário, é a qualificação profissional. Então não deixe de estudar. Eu dou um exemplo muito bom de um escritório, até de uma entrevista que eu fiz com o Michael Liu. O Michael Liu é o Managing Partner do The Hang. The Hang é talvez o segundo maior estado da China. São mais de 2 mil advogados. Então eles têm criaram uma cultura agora nesse período de quarentena, né? A China ficou acho que 50 dias em lockdown absoluto, e eles têm escritórios por toda a China, Estados Unidos, Austrália e esqueci dos outros países. Então, o que eles fizeram? Ao invés de deixar o pessoal em home office trabalhando tradicionalmente para os clientes que eles já tinham, o que eles fizeram? Não, vamos agora pensar nas áreas que vão estar aquecidas pós-pandemia na China. Então, vai aquecer M&A, vai aquecer compliance, estou aqui inventando. Vamos então estudar compliance, estudar M&A. O que eles fizeram? Cursos internos para toda a equipe, à distância, né, logicamente, ensinando, qualificando o pessoal em M&A. Quem não era especialista em M&A, começou a qualificar o pessoal em M&A, para quando acabasse, então eles fizeram todo um trabalho, né, de um exercício de futurologia ali, de acordo com o mercado, eles pensavam, e qualificaram o pessoal, e já estão começando a colher resultado. Qualificaram todo o pessoal nesse período de 40 dias em casa, para quando acabar a pandemia, eles já estão preparados para absorver essa demanda do mercado. Eu achei genial isso. Então, agora, isso pode ser feito tanto pelo escritório como empresa, mas também pelo próprio advogado. Então, comece você, advogado, individualmente, a perceber como é que o mercado está se movimentando. Poxa, deve aparecer mais demanda dessa área, deve cair dessa área. Então, eu vou partir para essa área que vai ser aquecida. Trabalhista é uma delas. Não sei se é temporário trabalhista, não sei se trabalhista vai permanecer por muito tempo aquecida, mas pelo menos no futuro próximo. Coisas ficam, né? LGPD, compliance. Compliance também demais. Contratos também, renegociação de contrato internacional, arbitragem vai ter muita agora também, muita arbitragem. Tem vários chineses já querendo também fazer arbitragem aqui no Brasil, várias parcerias que eu tenho recebido convite para fazer convênio. Então tem N áreas novas que vão aparecer. Então assim, o que tem que saber é estudar bem, perceber como é que o mercado está se movimentando. Daí a necessidade de você ser multidisciplinar, né? De você entender como é que o mercado se comporta, ter noções de economia, não basta saber o direito.
infelizmente ou felizmente, tem que saber muito mais do que o direito. Infelizmente, então a faculdade de direito não te qualifica hoje para absolutamente nada. Para você ser realmente um profissional diferenciado, precisa muito mais do que uma faculdade de direito, que a graduação. E é isso, acho que assim, esse é é o um pouco a lifelong nossa learner, como ideia. você fala. E acho que essa é um pouco a nossa ideia, né? Oferecer, em termos de hard skills, aquele direito dos livros, o que existe de melhor no mundo. E é por isso que a gente tem aula com professores de Harvard, do MIT, de Columbia, de Chicago, além de brasileiros brilhantes que estão fazendo um trabalho fantástico aqui, que trazem esse conhecimento e adaptam para a nossa realidade também. E trabalhar com muita força os soft skills, que são essas habilidades interpessoais, que são aquilo que faz o advogado brilhar, né? Você deixa de ser uma pessoa comum para ser brilhante, é isso, é na sua capacidade de liderança, na sua inteligência emocional, na sua capacidade de enfrentar uma crise, de trabalhar em grupo, A enfim. forma como você posiciona a sua marca também é muito importante. Isso também é uma soft skill, né? Personal brand, enfim, tem N soft skills que você pode desenvolver e é fundamental desenvolver. Às vezes a gente desenvolve até sem saber que está desenvolvendo, né? Mas você sabendo quais são e como desenvolver elas da melhor forma, melhor ainda, né? Então é muito Exatamente. importante você ter uma qualificação técnica, né? É porque a gente tem essa impressão que essas capacidades são inatas. Então, ou você tem ou você não tem. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem muito curso fora ensinando, tem muito livro ensinando. Mas no Brasil essa mentalidade não chegou. E é isso que a gente tenta promover também, essa transformação da mentalidade. Bruna, a gente já está acabando. Eu só ia te pedir para nesse finalzinho, se você puder, você falar um pouquinho das entrevistas recentes que você fez com essas personalidades. E eu queria que você trouxesse o que você acha que foi o principal ensinamento de cada uma delas, se você puder, por favor. Lembrando que essas entrevistas, acho que elas estão disponíveis em parte no IGTV do Instituto New Law, em parte nos podcasts, né? A gente tem muita coisa aí em inglês, então para quem entende inglês também é uma chance de treinar. Mas para quem não entender também, bota o Google Tradutor do lado que vai dar para traduzir. Então, gente, não tem desculpa para não se qualificar, tá? Não interessa essa história de que eu não falo inglês, não precisa falar inglês. Claro que é uma diferença importante, quem falar ótimo, melhor, é sempre melhor, obviamente, saber mais o idioma, mas não é um obstáculo intransponível para você desenvolver a tua qualificação. Essas entrevistas foram bem bacanas, é uma série que a gente fez, e eu gravei com várias pessoas, é difícil até decorar os ensinamentos de todas elas. Mas a gente entrevistou, todas elas estão ou no IGTV, ou no IGTV e no YouTube do New Law. A gente está fazendo uma distribuição por todos os nossos canais, né? Então a gente tem o IGTV no Instagram, um canal no YouTube também, e tem o nosso podcast no Spotify. Então a ideia é que daqui a pouco, né, a gente conseguir colocar todas elas nesses 3 canais de divulgação. Por enquanto, algumas estão no IGTV e no YouTube, algumas estão só no YouTube, que é o primeiro canal que sobe, e também no Spotify. Então, mas se você olhar um dos 3, vocês vão achar. Então, são entrevistas com o vice-reitor da Harvard Law School, David Wilkins, que está conosco nos nossos cursos, o professor Peter Hurst, que é o reitor da Educação Executiva do MIT, que também está nos nossos cursos, o Anand Upadhyay, que a gente falou, que está na disciplina de Direito como Negócio, né, como professor. Temos também a reitora da Fordham School of Law, a Toni Fine, que é uma excelente professora. Temos também a Heidi Gardner, professora da Harvard Law School. Eu tive aula com ela em 2015, foi minha professora no curso que eu fiz de liderança. Falou sobre colaboração inteligente, como a colaboração é necessária nesse meio de pandemia para você vencer a crise. Entrevista também com alguns profissionais, alguns advogados, né? Então nós temos o Michael Liu, que é esse que eu falei, esse da China, né? O Managing Partner do The Hang, então um profissional extremamente qualificado no escritório, que é uma verdadeira empresa, né? Mais de 2.000 advogados, fora os colaboradores, né? São um escritório gigantesco. Temos também entrevista com o Parush Kumar, que é um advogado do escritório indiano, Trinaya Legal. O Parush que vai ser palestrante também no nosso evento New Law, o segundo New Law New Meeting, que a gente vai divulgar os detalhes muito em breve. Então a gente teve que fazer uma realocação, né? Uma remodelação do evento. Nosso evento ficou muito mais bacana do que ele seria presencialmente. Então vai ser uma versão online histórica e vocês vão saber isso daqui a pouco em maiores detalhes. Tivemos e a ideia, né? Ver a oportunidade na dificuldade. Você vê a dificuldade e você pensa, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso fazer melhor do que eu ia fazer. É isso. É mais que diferente, é fazer diferente e melhor. Como você pode melhorar. Isso vale muito pra gente. Então, além do Parush Kumar, também nós temos o Gianpiero D'Alessandro, que representa a Ordem dos Advogados da Itália. A Carolina Machado também, advogada brasileira, mas que trabalha em Portugal. Enfim, então são várias entrevistas. E todas elas, sinceramente, tiveram um ponto interessante, que todos estão vivendo a quarentena da mesma forma que a gente. Então, todo mundo em casa, todo mundo, enfim,
sem nenhum cenário, né, de trabalho, de escritório e tal. E assim, isso é interessante. A primeira vez que eu vejo uma dor global, né? É todo mundo com a mesma dor ali, todo mundo em casa, todo mundo sofrendo aquele problema e todo mundo tendo que se reinventar. Cada um na sua área, né? Acadêmicos se inventam de um jeito, profissionais práticos do outro, e assim a gente vai vivendo. Mas os advogados que eu conversei, por exemplo, falando um pouco da advocacia, primeiro, qual é a grande questão? É a necessidade de você se reinventar, de você inovar. E inovar não é necessariamente falar em tecnologia. Inovação, ela fala, tá só passando um barulho horrível aqui, mas daqui a pouco vai passar. Inovação, ela não necessariamente fala em tecnologia, né? Inovar é fazer o novo. Então a gente pode melhorar muito, por exemplo, soft skills não é tecnologia, mas é uma inovação, né? Se você adaptar isso para a tua atividade. Então, a inovação é fundamental. Como é que eu reinvento o meu negócio? O caso do escritório chinês é muito, muito interessante. Eles fizeram todo mundo estudar novas áreas que não estudavam só para absorver aquela demanda que vai chegar. Eu achei isso incrível. O professor David Wilkins, que defende muito os soft skills nos cursos dele, é um craque, dá aula disso já há muitos anos, tem cursos dele só de soft skills, então você não vai lá para aprender direito. Você vai lá para aprender como ser um advogado diferente. E isso faz toda a diferença, né? Porque você melhora como advogado, não melhorando o seu conhecimento jurídico necessariamente, mas tem tantas outras coisas para trabalhar que geram tanto resultado, né? E é isso que falta aqui. É diferente. Você sai de lá realmente com a cabeça. Eu fui lá, você sai perturbado, no bom sentido, porque é uma coisa nova. Eu fiz a graduação, fiz pós aqui no Brasil, fiz o mestrado aqui no Brasil. Quando eu fui para lá, fiz o curso de liderança, eu saí de lá tonto. Porque, caramba, eu aprendi, mas assim, um conhecimento que eu não imaginava que eu ia absorver isso. Eu até vi lá a programação antes, mas quando você vai, você também estudou lá, é uma loucura. Você sai de lá realmente tonto. Mesmo, né? A cabeça explode, né? Trazer também. A gente chama de mind-blowing, né? Então, assim, é uma coisa muito mind-blowing, porque realmente é uma loucura. E esse foi o nosso objetivo, né? Para quem não conhece um pouco da história do Nilon, quando a gente fez um evento em 2018 lá, a gente levou 70 brasileiros do Brasil para lá, advogados, juízes, procuradores, enfim, uma turma grande que foi para lá para aprender com juristas brasileiros e com juristas também americanos. Quando a gente voltou, vamos fazer o caminho inverso, né? A gente levou todo mundo para lá. Vamos agora trazer essa turma de fora para cá, porque realmente é um tipo de ensino que não existe no Brasil. Então, a nossa ideia é de realmente fazer um serviço nesse sentido de trazer o conhecimento do que tem de melhor no mundo. E quando a gente fala em Harvard, MIT, Columbia, são as maiores instituições de ensino, né? Na área do direito também, mas não só no direito, mas multidisciplinarmente falando, como o MIT, são as principais do planeta. Então, é isso que a gente quis trazer para vocês. E essa disciplina de Direito como Negócio que eu coordeno é um dos cursos rápidos que estão sendo oferecidos, que é o tema da nossa live de hoje. Mas, em resumo, era isso, pessoal. Muito estudo. Não deixem de estudar, mas estudem com inteligência. Não é sair abrindo um vadimeco e começar a ler. É muito mais do que isso. E para quem quiser começar, eu vou sugerir de novo, comecem pelo teste de 15 dias dos nossos cursos. Eu tenho certeza que se vocês só fizerem esse teste em 15 dias, o conhecimento que vocês vão adquirir das aulas que estão disponíveis para consumo nesse período já vai mudar a forma como você está trabalhando, né? Já vai trazer muita coisa diferente para a sua prática. Então não deixem de experimentar. Esse é o momento da gente testar coisas novas, né? Esse momento de quarentena, de dificuldade, é o momento de testar coisas novas e esse é um caminho muito, muito proveitoso, né? Um caminho de conhecimento, um caminho de desenvolvimento de habilidades profissionais. É sempre um caminho muito bom e muito necessário nesse momento também. Bom, então a gente vai encerrando por hoje, já falamos sobre muita coisa. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, queria agradecer ao Bruno mais uma vez pelas dicas tão precisas. E é isso. Obrigado, até a próxima. Então, nossa loja nova, www.newlaw.com.br. A loja nova, mas o endereço não mudou, o endereço é o mesmo. Então, é só acompanhar lá, tem muita novidade bacana chegando, pessoal. Verdade. E prestem atenção, são 6 linhas de pós e a gente tem vários cursos livres, 6 cursos livres também disponíveis. Dê uma olhadinha lá que tá valendo muito a pena. É isso aí. Bom dia para todo mundo. Estamos à disposição. Bom dia. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, tchau. Bruno. Tchau, obrigado.